Olá, amigas e amigos da Cabana de Luz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Lembre-se de deixar seu joinha e de se inscrever no canal. Obrigada e vamos em frente. Bom dia, meninas. Bom dia. Vamos começar o nosso bate-papo agradecendo a Deus por mais esse dia, mais essa oportunidade da gente estar aqui reunidos. Lembrando das palavras do Mestre Jesus, que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. A gente precisa sintonizar o radinho de Deus, pensando em Deus, pensando no Mestre Jesus, na nossa casa, pensando em Jesus no nosso lar, abraçando os nossos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus com a prece que o próprio Jesus em pessoa nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Viva Deus, viva Jesus. Nós vamos continuar com aquele assunto da negociação no lar. Até agora, nós procuramos entender a necessidade de ter moral para negociar. E a moral para negociar vai do nosso poder de barganha. Então, quanto mais poder de barganha eu tenho, mais força eu tenho para negociar. Agora nós vamos falar de técnicas. Nós vamos conversar sobre 7 técnicas para a gente negociar bem no lar. Relembrando, por que a gente tem que aprender a negociar no lar? Porque os especialistas dizem que pelo menos uma vez por dia a gente está negociando. Que onde houver 2 pessoas vivendo juntas já tem necessidade de negociar. E que quando a gente negocia bem, a coisa flui bem. Tudo bem combinado, bem negociado, evita briga. A gente tem mais paz, mas a gente tem que aprender a negociar, porque isso a escola não ensina. O primeiro ponto é o seguinte: a mão direita dá amorosamente, a mão esquerda exige amorosamente. Agora, muitas vezes, quando a gente se depara com um adulto, é difícil exigir. Porque o adulto tem já tem seu pensamento formado, tem a sua maneira de agir, sua teimosia, então é muito difícil. Mas com os nossos filhos a gente tem que usar esse princípio, dar amorosamente, exigir amorosamente. Dentro do nosso lar, esse é um princípio sagrado. Quando você dá amor para o seu filho, o retorno é imediato. A criança é tão boa, a criança é fácil de lidar. Você deu amor para ela, o resultado, o retorno é rápido. Então a gente tem que aproveitar muito aquele momento que a criança é pequena. Porque quando a criança é pequena, tudo é mais fácil. Porque esse é o período chave para a gente dar uma boa contribuição para o resto da vida. Vai crescendo, vai virando adulto, vai ficando mais difícil. A criança é tão boazinha, é tão fácil de lidar. Levanta a mão, quem já jogou o jogo da memória com os filhos? Vocês já repararam que tem um certo momento que a criança começa a deixar você ganhar? Se a gente der sempre um bom exemplo, se a gente dá amorosamente, exigir amorosamente, a gente não estraga as crianças. Como é que você trata uma planta que está ficando seca? Você tem que dar água para ela, não é? Você tem que regar. A água que o espírito precisa é amor.
A planta está ressecando, você tem que dar o que? Água. Quando a gente vê os nossos jovens ressecando espiritualmente, a gente tem que dar o quê? Tem que dar amor. E quando você vê que os filhos já estão numa certa idade, você vai tendo, olha, a mão esquerda começa a perder a força de exigir. Mas você pode dar amorosamente. Vai ficando grande, vai ficando teimoso. Mas o seu bom exemplo e o amor que você dá sempre vai ter resultado. Muitas vezes o que o jovem precisa, ou até aquela pessoa mais difícil do mundo que está do nosso lado, o que ela mais precisa é de um abraço. Porque o abraço tem um poder curador. O abraço, ele é espetacular. Só que às vezes a pessoa não está muito disposta a receber abraço. Vocês concordam? Às vezes a pessoa está tão fechada para o amor, ela está com aquela casca que ela não está aberta a receber um abraço. Nesse momento, se você não pode dar um abraço com os braços, dá um abraço com o coração. O que é o abraço com o coração? É oração. Faz uma oração em favor dela. Isso vai ajudar ela. E outra coisa, quando você faz a oração em favor daquela pessoa, a primeira pessoa beneficiada é você. Porque o seu raciocínio clareia. Aquela pessoa te irritou. Quando você fez a oração em favor dela, a sua mente clareia. Você começa a ver o que a vida quer te ensinar com aquilo. O benefício para quem está orando em favor dos outros é imediato, gente. Você acalma o seu coração, você abre o canal para comunicação com Deus. E Ele vai te explicar por que você está passando por aquela dificuldade, porque você tem algo a aprender. Nós temos algo a aprender. Toda dificuldade autorizada por Deus tem um propósito. Isso a gente precisa entender e aceitar. Só relembrando, a gente precisa ter um poder de barganha amoroso dentro do nosso lar. Né? Quanto mais a gente exerce o amor dentro do lar, mais poder de exigir. E o amor pode ser desde o abraço, o carinho, a participação, você participar da vida dos filhos, se orientar. Coisas simples, gente. Às vezes, se contar uma historinha, inventar uma história, você desligar as telas, pegar a criança, inventar uma história, isso tudo tem um poder. A criança lembra disso. Até depois de velha ela vai lembrar. Isso te dá um poder, te dá uma legitimidade de chamar a atenção ao filho. Porque não adianta você simplesmente agradar o filho com os caprichos dele. Para ele ficar quieto, deixa eu dar um celular para ele ficar lá no videogame. Você não está dando amor. Você está tirando o seu time de campo. Quando você larga uma distração na mão dos seus filhos, você não está sendo amorosa. Você está fugindo da luta. Você está deixando o inimigo tomar conta do seu filho. Desliga a tela, pega a criança. O que aconteceu hoje? Fala o seu dia. Hora da refeição, gente. Na hora da refeição, desliga a tela. Porque aí você vai ter a chance de conversar com seu filho para você poder conhecê-lo. Porque tem filhos que crescem, os pais não conhecem os filhos. Porque não conversa com eles. Como é que eu vou conhecer o meu filho se eu não converso com ele? Eu preciso conversar. E quando é que eu vou conversar? Se quando eu chego no horário nobre da minha família, em vez de conversar com meus filhos, eu ligo a televisão para escutar aquela tranqueirada inútil que não constrói nada. Eu estou sendo inteligente ao agir dessa forma? Aí chega lá na frente, puxa vida, o que eu fiz de errado? Então, gente, amor é isso, é renúncia. Eu preciso sair da minha zona de conforto para eu me comunicar com meus filhos,
Para eu criar uma conexão e manter a conexão, eu preciso entrar no mundo deles. Amorosamente. E exigindo amorosamente também. Vamos agora falar das técnicas. Vamos falar de 7 técnicas. 7 dicas para a gente negociar bem. Uma técnica, a primeira técnica é a seguinte. Você vai exigir algo difícil. Você sabe que seu filho, por exemplo, vai reagir. Então você já começa fazendo uma pergunta justamente sobre aquele ponto que vai ser questionado. Vou dar um exemplo. Essa primeira técnica é a técnica de obter uma conexão inicial, fazendo a pior pergunta possível. A pergunta sobre a reclamação que seu filho, por exemplo, ou seu companheiro, sua companheira vai criar. Vamos supor, a sua filha adolescente está querendo ir para uma festa na casa de alguém. Hoje à noite. Só que hoje à noite é aniversário da vovó. E você gostaria que a sua filha adolescente vá para a festa da vovó. E não para a festa da lá na casa de sei quem. Aí repara, é um conflito. Tem aniversário da vovó hoje e o ideal é que a sua filha vá para a festa da vovó e não para a balada lá, sei lá onde. Então você começa a falar assim com ela. Olha, filha, você deve estar se perguntando por que você tem que ir para a casa da avó, festa da avó, em vez de você ir lá para a balada da sua amiga. Você deve estar se perguntando isso. Pronto, quando você faz essa pergunta, você já criou uma conexão, que ela vai se interessar pela conversa. Isso você não convenceu ela ainda não, mas você criou a atenção, você captou a atenção dela. Que o primeiro passo para você negociar com alguém é que esse alguém esteja prestando atenção no que você está falando. Porque não adianta nada você falar uma coisa e a mente dela está em outra situação. Como é que você vai fazer ela sintonizar com a tua palavra? Você já faz essa pergunta. Ela vai até botar o celular para baixo e vai escutar o que você vai falar. Entenderam a técnica? Faz a pergunta mais espinhosa logo. Bota o dedo na ferida, aí ela vai olhar para você com atenção. Então, já é o primeiro passo para você começar a conversar, a negociar com ela. Agora, a segunda técnica. Seja duríssimo, seja dura com os problemas e seja suave com as pessoas. A gente tende a confundir. O inimigo é o problema. A gente tem que atacar o problema, mas tem que ter suavidade com as pessoas. O que a gente vê muitas vezes é as pessoas sendo duras com as pessoas e suave com os problemas. Os problemas continuam a existir e o relacionamento se desfaz. Então, meninas, qual é o segundo princípio? Seja dura com os problemas e suave com as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Você vai precisar sair de casa. Antes de sair de casa, você combina com uma pessoa da sua família que essa pessoa tem que lavar a louça. Seu filho. Ó, filho, você vai lavar a louça. Aí você combinou com seu filho que ele ia lavar a louça. Quando você chegasse em casa, você encontra a louça lavada. Quando você chega em casa, encontra a louça por lavar. O que você vai fazer? Primeiro passo, qual é o problema? O problema é o teu filho ou a louça por lavar? Onde está o problema? O problema é a louça por lavar. Vocês concordam? Não é o filho que é o problema. Em vez de julgar, em vez de gritar, em reclamar ou criticar, primeira coisa a fazer, apurar.
A gente combinou que a louça ia ser lavada. Estou chegando aqui em casa e estou encontrando a louça por lavar. Por quê? Primeiro passo é apurar, gente. Pode até ser esse motivo. Você tem que apurar, porque senão você está fazendo um julgamento. Às vezes ele tem uma razão, você não sabe. Se ele chega para você, olha, mãe, eu não lavei porque faltou água. Aí você abre a água e vê que realmente faltou água. E aí, foi preguiça? Não. Mas o que acontece? Se eu chego em casa e já dou uma surtada, o que acontece? Você perde a moral. Você combinou uma coisa, não foi cumprir, chegou em casa, a louça não está lavada, primeira coisa, apurar. Filho, por que você não lavou a louça? Isso é liderança, tá, gente? Para você se impor para sua própria família, você tem que ter moral. E o grito acaba com o teu poder de barganha. Seu filho não lavou a louça, conforme combinado. Você ouviu o que ele tem a dizer. Ele deu uma desculpa esfarrapada. O que você vai fazer? Seja duro com o problema e suave com as pessoas. Você vai falar, filho, a louça precisa ser lavada. Foi combinado que você ia lavar a louça. A louça está esperando você lavá-la. Tem que manter a calma, porque surtar, qualquer um surta. Manter o autodomínio é o que vai te dar poder de barganha. E outra, com a sua conduta calma, serena, mas firme, você está dando exemplo para o seu filho, porque mais tarde ele vai se deparar com situações parecidas na vida dele profissional, por exemplo. E você está dando o exemplo correto de atitude. Porque você tem que ter autodomínio. Se você é uma pessoa que não tem autodomínio, que exemplo você está dando para os seus filhos? Seja descontrolado. Então, gente, mais uma vez, seja duro com o problema e suave com as pessoas. Agora, se eu chego em casa e não apuro e já critico meu filho, você quer perder a conexão com seu filho? Faça isso. E lembrem-se sempre, o mundo é competitivo. Se você perder a conexão com seu filho, alguém vai se conectar com ele. Se você chega em casa, encontra a louça suja, e você pega e lava a louça, em vez de exigir, exigir, gente, exigir amorosamente é dever de mãe também, é dever de pai. Se você chega em casa e encontrou a louça suja, e em vez de exigir, porque vai dar trabalho, vai gerar um estresse, deixa que eu lavo, é mais fácil. Errado. Você está viciando seu filho a não cumprir combinado. Você tem que exigir. A louça está ali esperando lavagem. Simples assim. Combine e cumpra o combinado. Terceira técnica. Essa terceira técnica ela é relacionada com a segunda, tá? Ela consiste em investigar os motivos da pessoa. Porque a gente tem uma tremenda tendência a julgar. O que é o julgamento? Eu simplesmente jogo a culpa ou jogo uma responsabilidade em cima de alguém sem entender o que ela está passando. Então, eu preciso entender o que aquela pessoa está passando, eu tenho que investigar, eu tenho que apurar. Então, a técnica é simples. Pergunte por quê. Por que você está falando isso? Por que você está com essa disputa? Por que você deixou de lavar? Gente, isso é importante. Relembrando, nós não aprendemos a negociar na escola. A televisão não ensina ninguém a negociar. A gente tem que aprender a negociar. Porque senão vira briga. E uma tolice total. Fica duas crianças brigando sem conversar. Quando você age de forma a surtar, você está se arriando ao nível da criança, gente.
a gente precisa estar um nível mais alto. Uma perguntinha. A reclamação atrai boa energia? O que vocês acham? Uma pessoa que reclama de tudo, ela atrai boa energia para si? O que vocês acham? Essa técnica de perguntar, você está vendo uma disputa e você pergunta o porquê é importante. Porque você descobre informações que você não tem a princípio. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem 2 filhos, os 2 filhos estão brigando por uma laranja. Tem uma laranja e os 2 filhos estão brigando. Aí você chega em casa e vê aquela briga porque estão brigando por uma laranja. Primeira coisa, gente. Por que vocês estão brigando por essa laranja? Se você apurar, você pode descobrir, por exemplo, que o Juquinha está querendo tomar o suco da laranja. E o Zequinha está querendo a casca da laranja para fazer um chá. Então, às vezes estão brigando sem necessidade, por falta de comunicação. Eles estão brigando, mas um quer o suco e o outro quer a casca para fazer chá. Tem razão para brigar? Mas se não tiver comunicação, eles vão brigar. Vocês entenderam? Por isso que é importante perguntar o porquê, gente. Por que vocês estão brigando? Mas por que você quer a laranja? Outro exemplo, tá? O marido cismou que hoje ele não vai no aniversário da sua mãe. Tá? Cismou, eu não vou no aniversário da sua mãe. De jeito nenhum. Aí você pergunta para ele, vem cá, por que você não quer ir? Porque hoje tem futebol. Aí você vai falar assim, pô, futebol tem toda semana. Aí, antes de surtar, você pergunte mais, pergunte por quê. Mas, maridão, o problema é o seguinte, futebol tem toda semana. Por que você não quer ir hoje? Aí ele vai te dizer, é porque hoje é a final do campeonato. E a final do campeonato é uma vez por ano. Vocês entenderam? Então tem que perguntar, gente. Pergunte o porquê. Porque perguntando por quê, você vai chegar com... Ah, tá bom. Então tudo bem, hoje você fica aí vendo o futebol, mas em compensação, no próximo fim de semana, a gente vai em tal lugar. Vocês estão entendendo? A negociação, ela tem disso. Você dá amorosamente e exige amorosamente. Olha, tudo bem, concordo, você vai ver a final do campeonato, mas na próxima semana, em compensação, você vai em tal lugar comigo. Crise significa oportunidade. Então, daquela crise, como o marido queria ver a final, é uma oportunidade de você fazer uma exigência em outro ponto, em vez de brigar. Porque quando você briga, acabou. Acabou. E quando você julga, acabou também, não tem mais conexão, não tem diálogo. É a maneira mais burrinha de lidar com a situação. Crises são oportunidades. Então, deixar o orgulho de lado é agir com inteligência. Porque o orgulho emburrece a pessoa. Pessoas que agem de forma orgulhosa agem de maneira estúpida. Orgulho é mau conselheiro. Uma outra técnica, faça combinados, dando mais de uma opção. Agora, a partir do momento que você fez um combinado, cumpra o combinado e exija o cumprimento do combinado. Então você pode fazer combinado com seus filhos, com o marido. Faça o combinado, mais de uma opção, cumpra a sua parte. Lembra do poder de barganha? Quando você faz um combinado e você é a primeira pessoa a não cumprir,
Que poder de barganha você tem? Nenhum. Faz um combinado, dá opções. Olha, tem o plano A, que é fazer isso. Tem o plano B, que é isso. O que você prefere? Ah, eu prefiro B. Tá bom. Então vamos cumprir esse combinado. E você é a primeira pessoa a dar exemplo. Você tem que cumprir. Isso com as crianças também vale, tá, gente? Ah, pai, conta a historinha. Olha, eu conto a historinha após você fazer o dever de casa. Você já fez o dever de casa? Aliás, gente, os especialistas dizem que o rendimento da criança aumenta muito, rendimento escolar, simplesmente em você ver o dever de casa pronto, tá? Não precisa fazer com eles, não. Cadê o dever? Tá pronto? Deixa eu ver. Só cobrar o dever pronto já faz o rendimento da criança aumentar 100%. Porque você está mostrando para a criança que estudar é importante. Quando você exige que ele faça o dever, quando você pergunta para ele, o que você está aprendendo na escola? Quando você faz um acompanhamento, o que você está dizendo para o seu filho? Educação é uma coisa importante. Não basta levar na escola e deixar para lá. A partir do momento que eu exijo que ele me diga o que ele está aprendendo, deixa eu ver o dever, já fez? Ah, não fiz. Não, quero o dever primeiro. Aí você vê, ele mostra o dever feito, você está dizendo para o seu filho que estudar é muito importante. Essa técnica funciona, tá? Exigir o dever de casa funciona. Conversar com as crianças, o que você aprendeu hoje? Funciona, hein? O nome disso é participação. E participação é amor. Você ama seu filho? Participe. Não terceirize. Participe da vida dele ativamente. Se você desliga a televisão, desliga as telas na hora da refeição, você, filhão, como é que foi o dia hoje? O que teve lá? Rapaz, não gostei. Por quê? Porque fizeram bullying comigo. Ó, explica para mim, como é que foi esse negócio? Vocês entenderam? Esse momento é sagrado. Se você troca essa oportunidade de conversar com as crianças por uma caixa falante ligada, vocês, olha, gente, a tendência é chorar lágrima de sangue, tá? Então, moçada, olha só. Combinado é lei. Fez um combinado? Cumpra o combinado e exige o cumprimento. Jesus Cristo nos ensinou, seja seu sim, sim, e seja seu não, não. Está em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja seu sim, sim, seu não, não. Então você fez um combinado, cumpra o seu combinado e exige o cumprimento. Eu, como pai, eu vou dizer isso, direito assim. Não está obedecendo, você tem opção, ou você lava a louça ou você vai ficar meia hora de castigo. Ai, meu Deus, cadê a louça? Cadê a louça? Você tem que dar opções. Dá opções. Ó, primeira opção, lavar a louça. Segunda, lavar a cozinha. Terceira, ficar de castigo. Dá opções. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá, gente? Olha só. Vou fazer uma pergunta para vocês. A criança que recebe amor de pai e mãe, vocês acham que ela vai ser agressiva? O que vocês acham? Uma criança que recebe amor de pai e mãe, vai ser uma criança agressiva? O que vocês acham? Eu acho que não. Vocês estão respondendo a pergunta. Não. Então, aquela criança agressiva, ela é uma criança carente de amor. É uma criança digna de piedade. Ela é uma criança digna de piedade. Ela reproduz na escola o que ela pode estar vivendo em casa. Vocês acreditam na oração? Quem é que acredita na oração? Vocês acham que a oração de uma criança tem força ou não? Sim, mais força. Tem mais força do que adulto. Então,
alguém bateu no seu filho, por que não ensinar seu filho? Filho, faz uma rezinha em favor desse menino problemático. Pois é. Olha só, tá vendo como nós somos luciferinos? Uma coisa é você ser cristão de retórica, de conversa. A outra coisa é você ser cristão de fatos, de atos. Por que não ensinar para o seu filho? Filho, se alguém te bateu, faz uma rezinha em favor dele, que ele está te pedindo socorro, da maneira bruta que ele conhece. Quem é que acredita que a oração da criança vai ter um efeito bom? Levanta a mão. Por que não ensinar a criança? Filho, faz uma rezinha a favor dele, que ele está te pedindo um socorro no idioma que ele conhece. Posso ter duas posturas em relação ao meu filho. Proteger ele sempre ou ensinar ele a se proteger sozinho. Porque pode ter um dia que eu não vou estar presente. E no dia que eu não estiver presente, quem é que vai defender o meu filho? Vocês concordam que o ideal é que ele aprenda a se defender sozinho? O mundo em que a gente está é agressivo. Tem gente que só consegue falar o agressivez. A pessoa não sabe falar o idioma amorês. Ela só sabe falar o agressivez. Por que vocês acham que aquela pessoa vai falar amorês comigo, se ela só sabe falar agressivez? Essa criança, ela está aprendendo o agressivez. Será que os pais são equilibrados? Será que a melhor atitude é eu ir reclamar uma direção com os pais? Eu diria o seguinte, gente, no primeiro momento, aposte na oração do seu filho. Ensina seu filho a fazer uma oração amorosa em favor daquele outro coleguinha que não tem o lar que vocês dão para os seus filhos. Não tem. Porque nem todo mundo tem a nossa fé. Nem todo mundo acredita em Deus. E nós que temos fé, não temos o direito de errar. Se você acredita em Jesus, se você tem fé em Deus, você não tem direito de errar. Essa é a diferença. Porque é nesses momentos que nós somos postos à prova. Quem é que se sente feliz em ver seu filho apanhar na escola? Ninguém. 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 Ninguém gosta. Uma coisa que a gente pode ensinar para os nossos filhos. Filhão, defenda-se com oração e com trabalho. Defenda-se com trabalho, defenda-se com estudo, defenda-se com oração. Porque dessa maneira você vence. Porque o cara que se defende com agressividade, qual é o fim dele, gente? Precisa dizer? O que acontece com o valentão? Quanto tempo ele dura? Gente, é isso que vocês querem para o filho de vocês? Então, quando você ensina seu filho a revidar, presta atenção. Você está sendo cristão ou luciferina? Então, aposte na oração. Filhão, faz uma rezinha a favor dele. Se você colocar, ensinar isso para o seu filho, e ele vai fazer uma oração tão pura, tão forte. O que Jesus nos ensinou? Vocês são deuses. Sois deuses. Nós não somos filhos de Deus? Então nós somos deusinhos. Onde está o nosso poder? O nosso poder está no amor. Não está na guerra. Não está no tapa. Essa é a solução luciferina.
Quem é que gosta de um filho apanhar na escola? Ninguém. Ninguém. Mas filho, faz uma oração em favor dele. E dá um abraço no seu filho. Você deu um abraço no seu filho, você fortaleceu ele. E quando o garoto vier, ele vai fazer oração, você pode ter certeza que se a oração de um adulto tem efeito, o que vocês acham da oração de uma criança? E a gente ensina a criança a orar? Por quê? Por que nós não ensinamos as crianças a orarem, gente? E quando eu morrer, quem é que vai estar lá para defender meu filho na escola? Você tem que ensinar ele a se defender sozinho, da forma pacífica, da forma cristã, com oração, com estudo, com trabalho. Essa é a maneira da pessoa se defender. Pode vir uma pancada hoje, a pessoa levanta e se recupera. Vem outra pancada amanhã, ele vai se levantar e vai se recuperar. Voltando ao combinado. O combinado é sagrado. Ah, mas é que eu queria lá na balada, lá no... Isso não foi combinado. Não foi combinado. O que foi combinado é que você ia na casa da sua amiga até tal hora. Ah, mas é que a gente vai aproveitar, vai na balada. Filha, isso não foi combinado. Diga claramente. Não foi combinado. Mas de repente pode acontecer um imprevisto, né? O imprevisto exige uma solução. Eu combinei que eu ia escalar a montanha, quebrei a perna. Não vou, não dá, você tem uma justificativa, né? Se não tem nenhuma justificativa para descumprir o combinado, cumpra-se o combinado. Tem que negociar. Hoje a gente vê muita briga porque as pessoas não sabem negociar e não cumprem o combinado. Se a pessoa estivesse recusando a fazer, você lembra, olha, ficou combinado de você fazer isso. Combinado não sai caro. Ideal, gente, é sempre deixar duas ou mais opções. Tipo assim, filho, você tem duas opções. Ou você varre a cozinha ou você lava a louça. Qual que você prefere? Ah, e outra coisa, tá, gente? Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então, uma tarefa, uma pessoa. Não adianta você chegar para os 3 filhos e falar, eu quero todas as meias dobradas. Para os 3, ninguém vai fazer, porque o cachorro que tem 2 donos morre de fome. Algumas reflexões importantes. Vamos supor, foi combinado uma coisa e ela te entrega alguma coisa, mas te entrega menos que o combinado. O que você faria? Surta? Quem mais surta aí? Levanta a mão. Não é feio a gente combinar uma coisa, a pessoa descumprir o combinado? A pessoa perde a credibilidade. Tem gente que acha que R$10 vale mais do que a palavra dela própria. Quantas orações você fez por essa pessoa que tentou te dar um tombo? Gente, ser cristão é um desafio. Quem quer ir para o reino do príncipe da paz? Levanta a mão. Então, a primeira coisa para eu ir para o reino do príncipe da paz é eu me transformar em uma criatura de paz. Foi combinado uma coisa e ela te entrega alguma coisa, mas te entrega menos que o combinado. Mas nessa hora, o que você tem que fazer? Antes de julgar, a pessoa te entregou menos do que o combinado. Antes de julgar a pessoa, procura apurar. Qual foi a maior dificuldade? Segura antes de criticar. Ah, a pessoa fez uma feijoada. Quando eu fui botar na boca sal puro, antes de você condenar a pessoa, executar ela, mandar para a fogueira, você pergunta, qual foi a maior dificuldade que você teve? Ela vai te explicar, olha,
A feijoada que eu fiz, que estava com pouco sal, meu filho derrubou por acidente, caiu tudo no chão. Eu tive que fazer uma outras pressas, não deu para tirar o sal da carne. Procura apurar, porque numa dessas, se você surta, você acabou com o relacionamento. Se alguém te entrega menos do que o combinado, apure. Pergunte o que aconteceu, qual foi a dificuldade. Porque às vezes aquele serviço meia boca que a pessoa fez, ela teve que dar nó em 50 pingos d'água para te entregar aquele serviço meia boca. Você tem que apurar. Se você escutar uma desculpa esfarrapada, faz uma oração por aquela pessoa. E deixa ela ser feliz. Vai com Deus. Deixa ela ser feliz. Faz uma oração por ela, porque um dia a sua oração vai entrar na cachola dela. E ela vai ver, meu Deus, que feio. E quando isso acontecer, ela vai falar, caramba, eu troquei a minha palavra de honra por 10 reais. Que vergonha. Ser cristão de Atos é desafiador. Ser cristão de gogó, até eu sou. Eu quero ver ser cristão de Atos. Ora em favor da pessoa e deixa ela ser feliz. Deus te compensa de outra forma. Deixa ela ser feliz. Agora vamos inverter a situação. Você entregou, você fez com todo amor e a pessoa reclamou. A pessoa disse que não está legal, está uma porcaria. Quem é que gosta de escutar isso? Ninguém. Como é que você vai agir nessa situação? Vamos treinar. O que você vai fazer nessa hora? Você vai sentar a mão na cara da pessoa? A resposta luciferina é essa. Partir para agressão. Mas você quer ser uma criatura de paz? Faz uma oração. Meu Deus, me segura. Conta até 1000. Respira. Deus, meu Jesus, me socorre, porque senão você perde a razão. Aí você pergunta também, por quê? Mas por que a senhora, por que a senhora acha que não está legal? O que eu posso melhorar? Você tem que ter humildade. Às vezes, alguma coisa que você deixou passar. Você tem que apurar, gente. O que eu posso fazer para melhorar? Qual é a sua preocupação? Entendeu? Em vez de você explodir, orgulho é mau conselheiro. Orgulho é o pai da guerra. Orgulho é o pai da briga. Em vez de você explodir, pergunte, apure. Apure por que a pessoa está insatisfeita com aquilo que você entregou. Porque às vezes você precisa corrigir algo. Agora, se você perceber que a pessoa é sempre problemática, ela nunca está satisfeita, por melhor que você faça, você simplesmente não faz mais combinado com ela. Acabou, gente. Porque ninguém merece tratar com pessoas que te escravizam, né? Mas tem que apurar, porque às vezes a pessoa também está num péssimo dia. Na dúvida, faz uma oração pela criatura. Haja oração é o que a gente precisa. Haja oração. Se você ora, você percebe imediatamente que você tem algo a aprender. Aí vem um outro ponto, tá? Quando você faz um combinado, não deixa muito tempo sem conversa. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, eu sou uma costureira. Eu combinei de fazer um vestido para uma cliente. Eu fiz lá, eu peguei a fita métrica, eu medi o perfil dela, tudo assim. Cheguei à conclusão que vai precisar de tanto de tecido, não sei o que, e fiz um orçamento. Por mais que eu tenha experiência na costura, o que pode acontecer? Se eu sou uma costureira muito hábil e muito experiente, eu vou ter a tendência a fazer o seguinte: eu vou ter que te dar esse vestido daqui a 2 meses, né? Então, ela desconecta da cliente, faz o trabalho dela com todo amor e carinho, ela faz um vestido espetacular e 2 meses depois, ela vai entregar o vestido para a cliente e o vestido ficou apertado. Mas também 2 meses? Oxe, ela pode demorar.
Pode ter engordado. Então, no combinado, você tem que, de vez em quando, refrescar o combinado. Você reúne com a cliente. Olha, vou fazer uma prova. Ó, fiz aqui um molde que vamos fazer uma prova. Aí você percebeu que de lá para cá ela engordou um tanto. Opa! E você já corrige. Se você descola do cliente por muito tempo, corre o risco de chegar lá na frente e dar ruim. Então, o combinado, ele precisa ser refrescado. De vez em quando você tem que reunir a turma, por isso que a hora do jantar é importante. Reunir a turma e refresca o combinado. Renova o combinado. Isso não é desfazer o combinado, não. Mas você adaptar o combinado à situação do ambiente. Isso diminui muito a probabilidade de chegar lá na frente e dar briga. Não foi esse o combinado. Porque o combinado ficou lá 2 meses atrás. Então, de vez em quando, você tem que refrescar o combinado. Não significa rasgar. Não é rasgar o combinado. É você refrescar, você ajustar o combinado à situação do momento. Isso serve para a gente também na nossa família, tá? Entendeu? Isso é importante e isso pacifica. A chance de dar ruim diminui. Se você deixar o combinado ficar velho, pode ser que dê ruim. Outra coisa, no combinado deu ruim, pode acontecer de você chegar a um impasse. Aí o que você faz? Uma técnica é chamar um mediador. O que é um mediador? Uma pessoa imparcial, uma pessoa isenta, que ela não é nem a favor de uma parte nem de outra. Você pode recorrer a um mediador. Você chama as duas partes que estão brigando, elegem um mediador. Escolhe, ela vai ser a mediadora da nossa disputa. Agora, olha só a importância, gente, da gente procurar ser uma pessoa isenta, imparcial. Se eu sou sempre aquela pessoa que toma partido em favor de A ou de B, qual a minha credibilidade para me tornar um mediador? O ideal é que a gente seja o mais imparcial possível. 2 filhos estão brigando. Se eu tenho um favorito, eu não posso ter favoritismo. Não pode ter meu filho favorito fulano. Isso é horrível, gente. Quando você fala meu filho favorito é isso, você está acabando, você está criando uma discórdia na sua casa. Filho é tudo igual, mesmo tratamento. Porque a mãe, muitas vezes, é a mediadora da briga entre os filhos, entre os irmãos. Agora, se você toma sempre partido a favor de um irmão, de um filho, qual a credibilidade que essa mãe tem de pacificar? Então a gente tem que ser imparcial. É muito desagradável você escutar da mãe: meu filho preferido é fulano. Ou pai, meu filho favorito é Beltrano. Ou seja, você é o desfavorito, né? Você gosta disso? Desagradável, gente. Então, procurem não errar. Nunca fale, meu filho favorito, isso. Não fale isso. Você perde a sua moral de ser mediadora de conflito dentro da sua própria casa. Agora, se você é uma pessoa que não toma partido em briga, você automaticamente ganha moral. As pessoas vão te respeitar e falar: essa pessoa pode ser mediadora. Porque ela é uma pessoa isenta, ela não toma partido. Bom, aí vem a outra técnica, que é a técnica número 5, que é mantenha a negociação o mais impessoal possível. A negociação precisa ser impessoal. Então a gente vai sempre argumentar, vai conversar a negociação com base em quê? Com base nos fatos, com base nos dados, com base em evidências. Não discutam opiniões. Não discuta o posicionamento. Você está conversando com o seu filho. Você começa a ter uma discussão com ele, porque você começa a discutir a opinião dele. E você tem a sua opinião.
Ele tem um posicionamento, você tem outro. Procura conversar sobre os fatos, sobre os dados, sobre as evidências. Mantenha a conversa impessoal. Exemplo, hoje em dia que a gente vê nas famílias uma coisa estúpida. Pai e mãe brigando, filho brigando com pai e com mãe por causa de política. Gente, política é opinião. Cada um tem a sua. As pessoas não discutem sobre fatos e dados. Discutem opinião. Ah, porque fulano isso, fulano, eu sou fulanista, eu sou beltranista. Gente, isso é bobagem. Bobagem. Você vê famílias divididas por futebol. Olha só, futebol. Tem gente que briga de fato por causa de futebol, gente. Opinião não é motivo de discussão, cada um tem a sua. A gente tem que conversar sobre fatos e dados. O que aconteceu? Pai, o celular caiu e quebrou. Caiu no chão, quebrou. Eu estava com o teu celular, caiu no chão, quebrou. Filho, e agora? Eu vou ficar sem celular? Não, pai. Vamos conversar aqui. Eu vou ter que comprar um celular para você. Foi você que deixou cair, né? Foi. Eu emprestei, caiu. Você tem como me pagar? Pai, posso pagar metade? Agora, se eu começo... tá vendo? Você é um irresponsável. Acabou. Você é um irresponsável, caramba. Você tem que manter a conversa impessoal. Impessoal significa, olha, eu preciso de um celular, como é que a gente vai fazer? Impessoal, ataca o problema, não a pessoa. Que briguem as ideias, mas que não briguem as pessoas. Gente, isso é tão importante. Nós somos tão amadores de fazer isso. Nós somos tão despreparados. Meninas, a conversa está boa, mas já deu meio-dia, a gente tem que encerrar. Vamos fazer o nosso agradecimento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo esse momento. E vamos fazer isso pensando na nossa família, pensando nos nossos filhos, pensando naqueles que estão na nossa casa, no marido de vocês, todo mundo, pensando em Jesus. E vamos fazer nosso agradecimento com a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Senhor Jesus, o Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Viva Deus, viva Jesus. Se você gostou da mensagem, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Assim, você ajuda a divulgar a mensagem. Em qual cidade do Brasil você está? Escreva nos comentários. Muito obrigada, fique com Deus e até a próxima!